Escrevo da Finlândia, um país no norte da Europa, vizinho da Suécia, da Noruega e da Rússia. Hoje eu estou conhecendo Turku, a cidade mais antiga da Finlândia. Turku foi fundada no século XIII, em 1229, e foi a primeira capital do país. Eu estou achando a cidade muito bonita. Algumas ruas têm casas antigas de madeira, que são uma tradição finlandesa. Afinal, esse é um dos poucos países da Europa com fartura de florestas. Nessa minha viagem a Turku, eu descobri um trabalho que faz a alegria de milhares de crianças por aqui. E o personagem principal dessa história é um brasileiro. Eu fui à Finlândia 2 vezes, em 98 e depois em 2000. Conheci vários brasileiros por lá. Um deles sonhava em ser artista e, com incrível perseverança, vingou como artista. Essa história eu vou contar no programa de hoje. Antes, deixa eu apresentar logo a Maija Vartija, nascida na Finlândia e que trabalha com a arte de cozinhar e servir as pessoas. Ela é dona de um restaurante especializado em comida finlandesa. Em 1977, Maija tomou a decisão de trocar o frio quase constante da Finlândia pelo calor tropical do Rio de Janeiro. Turku é uma cidade com alguma herança do passado de séculos e séculos, mas poderia ter bem mais. A cidade enfrentou um terrível incêndio em 1872 que quase destruiu tudo. Uma boa parte de Turku teve que ser reconstruída. Essa é uma cidade grande para os padrões finlandeses. Tem quase 200 mil habitantes. No país inteiro vivem pouco mais de 5 milhões de pessoas. Uma parte da história da Finlândia está guardada aqui. Olha a igreja de Turku. Turku foi a capital do país antes da independência, quando a Finlândia ainda era um território da Suécia. Foi em Turku que surgiu, em 1640, a primeira universidade da Finlândia e também uma das primeiras da Europa. Mais tarde, a universidade foi transferida para Helsinki, a atual capital da Finlândia. Tive a impressão de que Turku é uma cidade bem tranquila, bem pacata. Como a grande maioria, não é? Das cidades finlandesas. Que na Finlândia não tem. É aquela coisa que é uma cidade calma. Tem dias que é até calmo demais, que você vai para a rua, você não parece que está no cemitério, que não tem ninguém. A monotonia pode ser um problema. Também que você vai para a rua, que os finlandeses, quando eles vêm para o Brasil, eles gostam de ficar na Copacabana, que não precisa fazer nada, que na rua acontece tanta coisa, que você só fica sentado lá olhando o que tem na rua. Turku fica a mais ou menos 150 quilômetros de Helsinki. Quase todas as cidades da Finlândia estão concentradas no sul do país. O motivo é simples. Essa é a região, digamos assim, menos gelada da Finlândia. Boa parte do país é coberta por lagos e florestas. A porção norte da Finlândia é coberta por gelo mesmo. Fica dentro dos limites do Círculo Polar Ártico, o Polo Norte, e se chama Lapônia. As pessoas que vivem lá são conhecidas como lapões. Além do frio, a proximidade com o Polo Norte tem outras consequências para os finlandeses. A duração do dia muda radicalmente, de acordo com a estação do ano. Para quem mora no Brasil, as 24 horas do dia
se dividem quase igualmente entre noite e dia claro. Mas isso não acontece em todo lugar. Nas regiões do globo terrestre distantes da linha do Equador, o dia é bem mais longo no verão e bem mais curto no inverno. Isso acontece por causa da inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol. Nos polos, esse fenômeno é tão intenso que no verão o Sol não se põe, fica no céu durante as 24 horas do dia. É no verão polar que acontece o fenômeno conhecido como Sol da Meia-Noite. O efeito contrário acontece no inverno. O Sol simplesmente não aparece. As pessoas passam meses inteiros com o céu escuro. Como não poderia deixar de ser, essa variação tem uma grande influência sobre o comportamento dos finlandeses. Você já teve a sensação de passar 24 horas vendo luz do dia, sem noite? Olha, isso é uma coisa que eu não acreditei, que eu que não vivi lá, vivi assim, vivi metade da minha vida, eu vivi lá. Agora, quando eu volto lá, a sensação que eu tenho, eu que sou finlandesa, nasci lá, mas é uma coisa incrível, é uma coisa assim que você não acredita, é uma coisa que realmente é uma experiência que vale a pena sentir, que é uma coisa que de meia-noite você lê jornal, você vê todos os passarinhos voando, é tudo assim, não tem noite. E quando os filhos eram pequenos, eles também não queriam dormir, porque eles estavam acostumados a dormir quando ficava escuro. Mas lá não, acordava 2 horas de madrugada, ou começaram a brincar, que pensavam que é dia. É uma sensação muito... E faz que nosso verão é curto, então você aproveita mais. Mas voltemos ao sul da Finlândia. Logo depois de chegar à cidade de Turku, conheço um artista. Ou melhor, um multiartista, Marco Pinto, nascido em Cuiabá, Mato Grosso. Um brasileiro que tem uma bela história de talento e persistência. Marco nasceu numa família simples e sempre buscou viver da arte. Ele tem um teatro de marionetes que se chama Mundo. E foi na Finlândia, muito longe da terra natal, que ele conseguiu o que sonhava. Hoje, Marco é um artista reconhecido pela qualidade do trabalho que faz. Até mesmo com o frio finlandês, ele criou uma boa relação. Aqui nesse friozão, né, as pessoas se admiram como que um rapaz daquele lá vem pra cá e se dá tão bem, porque eu me adaptei muito bem. Me adaptei maravilhosamente bem. Eu gosto do inverno, adoro a neve, é linda, né? Mas é frio. É frio. Oh yeah! Oh yeah! Até chegar aqui, Marco trabalhou fazendo alegorias de carnaval para desfiles no Brasil e também foi ajudante de teatro de bonecos. Pois é, rapaziada. E aí, quem que vai ser o primeiro na escola de samba? Passou primeiro pela Noruega, onde estudou numa escola de teatro de marionetes, até que veio morar na Finlândia. Eu não tinha dinheiro para sair do Brasil. Minha família é pobre no Brasil. Saí de lá com dinheiro emprestado. Já se foram 10 anos desde que Marco desembarcou na Finlândia. Muita coisa mudou na vida dele. Marco se casou com uma finlandesa e tem 2 filhos nascidos aqui. Não tenho a chance de conhecê-los porque estão viajando. Taas narra. Kaikki tietää, että meri mahtuu arkun. O teatro de bonecos do Marco é um espetáculo de um homem só.
ja sitten tehdä lommitöitäkin. Eu construo os bonecos, eu planejo, eu escrevo a história, eu dirijo. E também, ao mesmo tempo que eu estou fazendo os bonecos, eu também tenho que ganhar o meu pão, né? Tenho que apresentar. Trabalho criativo e pesado ao mesmo tempo. Minä katson, ettei sotkeutu jalkoihisi. O teatro de bonecos é tradição em quase toda a Europa. Na Finlândia, essa arte é especialmente popular. Todo ano, cerca de 10 mil pessoas assistem aos espetáculos criados por Marco Pinto. Teatro, de uma maneira geral, é popular na Finlândia? É, que as coisas culturais tudo é popular, porque outra vez, por causa do clima, então você fica num ambiente fechado, você vai para teatro. O teatro de boneco na Finlândia é muito forte. Aqui tem teatros profissionais e de muito boa escala. Mas a minha arte, por exemplo, a marionete, na Finlândia são muito poucos os que dominam a marionete. Por ser uma arte, em termos de boneco, a técnica da marionete é bem difícil. Minä körkän maailmalle, maailmalle, maailmalle. Um dos maiores orgulhos do Marco é ter o próprio teatro. Apesar que o meu teatro não é muito grande, cabe 30 pessoas, né? Mas é o meu lugar próprio, onde eu crio aqui dentro o meu mundo, né? O mundo dos meus amigos aqui, dos meus personagens. Ai, o meu nome é Valdemar. E eu tô morando aqui agora no Teatro Mundo, viu? Tchau, tchau pra vocês, Brasil. Depois do intervalo, a gente vai conhecer os bonecos que o Marco criou e continuar assistindo ao espetáculo de marionetes lá na Finlândia. Eu estou conversando hoje com a Maija Vartija, finlandesa que vive aqui no Brasil e mostrando a vida e o trabalho do artista Marco Pinto, que mora lá na Finlândia. A finlandesa Maija alimenta as pessoas, ela é dona de um restaurante. O brasileiro Marco Pinto alimenta a imaginação das crianças. Ele faz teatro de bonecos. Esse é o mundo de Marco Pinto, um brasileiro que atravessou o Atlântico para dar vida às fantasias das crianças na Finlândia. O Marco já deu vida a mais de 100 bonecos. O trabalho dele é solitário. A equipe inteira se resume a ele. Teve uma crítica que me chamou de Homem-Aranha, né? Porque ela não entendeu quantos dedos e quantas mãos que eu tinha para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas é treinando, né? Ao mesmo tempo que você anda com o boneco, você dá uma volta lá por trás, já bota o dedo no botãozinho certo, a luz já abaixa, ou então já levanta. Como a gente fala no Brasil, o brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Os finlandeses são conhecidos por gostar de isolamento e tranquilidade. Eu tenho a impressão de que o Marco encontrou o lugar ideal para fazer esse tipo de trabalho, que envolve muita imaginação, pesquisa e dedicação.
A maioria dos meus textos eu tenho escrito eu mesmo. História dos índios, lógico que eu tenho uma grande fonte de pesquisa, né? Eu procuro saber, procuro ler, procuro investigar. Se eu acho algum livro que fale sobre alguma coisa, sobre uma história, sobre uma mitologia, eu procuro entrar dentro do assunto primeiro para depois fazer a história. Ah, eu sou o Curumim. Eu sou um índiozinho. Eu sou da tribo Borora. Ai, aqui tem bastante gente hoje. Me cachorro, sumi, meu. Essa é Yara, a deusa das águas, da história da mitologia indígena, né? A Yara, ela é uma grande cachoeira, né? Esses bonecos aqui, todos eles têm um pouquinho de mim, mas a maioria é deles mesmo, né? Cada um deles tem a própria história, a própria vida, a própria personagem. Todos eles têm escrito um pouquinho da vida deles. Eu tenho alguns bonecos que eu já não uso mais em apresentações. Tenho alguns bonecos que estão já cansados, porque viajo muito com eles pela Finlândia inteira. E nessas viagens acontecem acidentes, os bonecos caem, quebram. Então é melhor deixá-los já na aposentadoria, né? É lógico que tem alguns que ficam bem zangados comigo. O trabalho do Marco é de uma simplicidade muito legal. Por isso mesmo, ele pode levar a sua arte para onde quiser. Meu trabalho não é só em Turku, eu trabalho em toda a Finlândia, eu viajo pela Finlândia inteira. Eu tenho meu furgão e encho de bonecos e vou por aí, pelo mundo afora. Esse espetáculo que o Marco está apresentando é sobre as estações do ano. E essa menina, personagem principal da história, se chama Mintu. A simpática Mintu não foi inventada pelo Marco, mas é uma prova de como o talento dele vem sendo reconhecido aqui na Finlândia. Ela é uma personagem bem conhecida na Finlândia. É a personagem de uma escritora que se chama Mike Harjanne. E a Mike me deu direitos autorais para fazer da Mintu e da família dela uma peça de teatro. E foi a primeira vez na Finlândia que foi feita uma peça de teatro em marionete da Mintu. Marco comenta comigo que gostaria muito de se apresentar no Brasil, mas a Finlândia já foi adotada por ele faz tempo. O novo lar agora é vizinho do Círculo Polar. Magda, o que você acha desse teatro daqui? Eu acho que é uma coisa maravilhosa. Aqui tem um monte de brasileiro que queria teatro, mas vai um brasileiro lá, ele já é uma pessoa assim diferente, né? Que vem uma novidade com uma coisa que ele sabe fazer e depois faz coisas diferentes. Tá valendo. Vambora, meu amor. Vamos passear um pouquinho, curtir uma noite toda de Turku. Vamos. Ih, olha, garoto, me deixa em paz. Não quero sair com você. Sempre a mesma coisa. Não deu certo, não. Vambora. Dentro do seu pequeno teatro, Marco se sente totalmente em casa, ao lado de cerca de 140 filhos. O Carlos, por exemplo, é o meu primeiro boneco. E o Carlos já tem 8 anos. 10 anos. Ele vê o povo, as pessoas, as meninas. Você venderia os bonecos? Nem a pau. Não vendo não. Não vendo não. Esse aqui pra mim é como uma família, né? Eu não sei.
pode ser que depois de alguns 10, 20 anos eu já estou aposentado ou cansado de trabalhar com boneco. Pode ser que eu vou doar esses bonecos para alguma entidade, ou pode ser que se os meus filhos quiserem continuar com o meu teatro, eles podem cuidar dos bonecos. Mas enquanto eu tiver força e Deus me dá ajuda, eu estou trabalhando com eles, vou ficar com eles, vou cuidar deles até o quanto eu puder. A infância na Finlândia significa brincar com tranquilidade e segurança nas ruas, ter à disposição serviços públicos de qualidade, como saúde e educação. A escola ocupa uma boa parte da vida dessas crianças. Na Finlândia, elas estudam em período integral, de manhã e à tarde. Ser criança na Finlândia significa também lidar com o inverno rigoroso. São meses muito frios, de céu escuro a maior parte do tempo. E aí, a diversão tem que acontecer em lugares fechados. Junte a isso o talento do mato-grossense Marco Pinto e o resultado é o sucesso do teatro de bonecos por aqui. Na Finlândia tem 3 ou 4 artistas que trabalham com a marionete, mas que eu me lembro muito bem, eu acho que é 2 só que trabalham profissionalmente. A infância lá e a infância aqui são muito diferentes? São. Que isso agora que você fez essa pergunta, o que a gente falou desse teatro de marionetes, de repente é uma coisa que as crianças na Finlândia, eles hoje em dia, eu acho que eles não têm muita mais infância, que aquela coisa que é mais trabalho, eles têm computadores, então eles não têm mais aquelas brincadeiras, eles não, aqueles marionetes, então de repente para a criança é uma novidade tão grande que traz de volta um pouco daquela infância, aquela que a criança precisa brincar. Kiitos oikein paljon! Kiitos! Eu não entendo uma palavra de finlandês, mas sinto um enorme prazer em voltar a ser criança aqui na Finlândia. Para mim, assistir ao Teatrinho do Marco é uma viagem em todos os sentidos. Mutta siellä on paljon nukkeja ja siellä on myöskin tämmöinen vieraskirja. Hei, hetkinen. Miten se olisi brasilialainen radio? Joo, sitä samba. Oi, että se olisi mukava kuunnella. Oi. Joo. Kiitos teille. Muito obrigado. Na infância, eu tinha uma única referência em relação à Finlândia. Eu ouvia dizer que era a terra de Papai Noel, que Papai Noel vivia na Finlândia, numa casa cercada de neve, que dirigia um trenó puxado por renas, que é um velhinho de barba branca, com um vozeirão que gargalhava alto. Eu fui à Finlândia numa época sem neve, portanto, não vi neve. Não vi um trenó, nunca vi uma rena na vida, a rena é o animal que puxa o trenó, não vi um velhinho de barba branca, muito menos um finlandês que gargalhasse alto ou tivesse vozeirão, ou seja, não vi nada disso. O que eu vi foi muito turista interessado em conhecer a região da Lapônia, no norte da Finlândia, onde supostamente vive Papai Noel. Talvez eu ainda acredite em Papai Noel. Agora, que ele vive na Finlândia, eu não acredito mais não.